Fala galera, e há muito tempo já tem se teorizado, não sei de onde que surgiu essa teoria, tudo mais, aquele, passa de uma pessoa para outra, tudo mais, e vai virando simplesmente algo que parece muito crível, que realmente pode acontecer, algo que não sei o que, darará, sobre um possível reboot de The Walking Dead na HBO. Eu, muito tempo, deixei passar, não quis falar sobre o assunto. Na real, eu já tinha falado um pouco sobre isso, assim, nos nossos grandes debates, eu e meu amigo Henrique junto com todos vocês, já tinha comentado um pouco sobre isso, assim, não tinha feito um vídeo específico, que é o caso aqui em questão, tudo mais, assim. Eu vou deixar muito, tá, a minha opinião pessoal, mais pra parte de encerramento do vídeo, porque vamos começar por um ponto que é muito importante, assim. Sem esquecer, pô, galera, dá aquela ajuda, curte o vídeo, assina no canal, né? A gente sabe que fã de The Walking Dead tem sempre que ajudar outros fãs desse universo de The Walking Dead, aquela coisa toda, assim. E estamos naquele momento de espera, de aguardo do trailer final de The Ones Who Live. Se prepare no momento que sair esse trailer, galera. Cobertura completa aqui no canal, tá? Vídeo reagindo, live, aquela coisa toda por um momento grandioso que a gente vai ter do grande momento de trailer final, expectativa para The Ones Who Live. Primeiro ponto assim, galera, pô, The Walking Dead foi adquirido pela AMC ainda lá antes de 2010. 2010 ele teve sua estreia, né, como live action, primeira temporada, aqueles 6 episódios, aquela obra completamente fechada, pensada ali pro Frank Darabont e tudo mais. Só que na verdade ele é de antes, né? Ele tem ali uns 6 anos antes, tá? Já com o lançamento da HQ, tudo mais, para até ter adquirir os direitos, tudo mais, e a contratação de Frank Darabont para realmente ser o pensador e idealizador, o grande showrunner que a gente ia ter. Nesse momento, a HBO, ela já estava plenamente estabelecida no mercado, mas assim, ó, há muito tempo, cara. A HBO é lá, começo dos anos 90, né, nos Estados Unidos, aquela coisa toda, como uma grande, querendo ou não, emissora de TV a cabo, sempre foi TV a cabo, uma emissora fechada, com uma maneira bem específica de como criar suas propriedades ali e alcançar não só, cara, a verificação, né, e a resposta positiva do público, mas também de crítica. E isso, cara, remete a muitas obras da HBO. E obras sempre com uma característica também muito importante, assim, obras feitas para um público muito mais adulto, tá? Com, cara, com, né, não só o palavreado, não só cenas de sexo, não só a questão da nudez, entendeu? Sabe, é um corpo de tudo isso, e uma das coisas também é a base toda em relação à violência, aquela coisa toda. Ou seja, ele é colocado o quê? A HBO como uma emissora, simplesmente, né, com essas liberdades criativas ali já voltadas para um público bem claro, um público adulto. E nisso, cara, a HBO fez história. Tu estar vendo uma série da HBO, tu vê claramente, assim, ó, um primor, tá? Digamos assim, ó, no que é o roteiro, no que tá acontecendo na produção, no que é realmente o objetivo daquela série ali por existir, e tu vê, tecnicamente, cara, algo simplesmente diferencial em relação às outras emissoras, tá? E isso nos anos 90, isso nos anos 2000, foi muito forte, assim. Por quê? Porque tu tinha algo que era muito próximo até de algumas produções do cinema, porque as emissoras de TV aberta, entendeu? Elas sempre bateram num limite. Aí a gente chega nessa questão toda do quê? Cara, a AMC, TV americana, ela também é uma TV a cabo. É a mesma coisa de como funciona, tá, da HBO. E a AMC, ela outros dois grandes sucessos, para nominar só mais dois, tá? Dois grandes sucessos da AMC que também fizeram basicamente assim, ó, percorreram o mesmo caminho da HBO. Breaking Bad e Mad Men. Breaking Bad e Mad Men tiveram simplesmente uma colocação para o público, a mesma verificação, a mesma resposta positiva do público e para a crítica da mesma forma. Ou seja, a AMC, com essas duas suas propriedades ali, ela conseguiu ter um alcance muito grande, inclusive em premiações, assim. A mesma coisa que a HBO também, desde lá dos anos 90, começou a solidificar toda a sua jornada quanto emissora. E começou também a cravar o seu nome, né, perante ao grande público, como uma emissora, que também ia colocar o quê? Cara, uma obra feita para o público mais adulto, uma obra também colocada com essas características ali, como eu tinha colocado nossa querida trilha, né? A questão das falas, a questão das cenas de sexo e a questão da nudez. Essas três coisas ali sempre muito bem colocadas ali para essas outras obras que a gente estava sendo, né, presenteados ali com produção pela AMC. Então The Walking Dead, querendo ou não,
ela tava numa emissora que também iria ter essas liberdades. O que que é, querendo ou não, assim, que MC se bate, tá? Isso a gente pode pegar até, cara, Game of Thrones, entendeu? Existe um limite, mesmo na TV a cabo, com o passar dos anos, existe um limite ali para a classificação que está ocorrendo. Ou seja, sempre se esbarra nessa questão da classificação, porque isso não é só no mercado norte-americano, isso aqui no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo, entendeu? A classificação indicativa e também o que tu precisa ter ali para te alcançar uma classificação ou outra, para onde que tu vai te encaixar, ela foi cada vez ficando mais complexa, ou seja, cada vez tendo mais aspectos ali para enumerar uma classificação ou outra ali. Ou seja, essa questão da violência gráfica e tudo mais, tu tem um limite, entendeu? Tem um limite. Vou tentar traduzir de uma outra forma. Cara, quem já assistiu algum filme da Marvel sabe que, ou filme de Star Wars, entendeu? Uh, existe um limite que tu pode ter de uma cor relacionada ao nosso sangue, que é vermelho, aquela coisa toda, que tu pode ter colocado ali de tempo de tela dentro de um filme para te ter uma classificação indicativa baixa, ou seja, uma classificação 12 anos. Simplesmente, a gente conta quantas cenas tem realmente com o sangue aparecendo ali. Porque tu precisa ter, exatamente, né, dentro dessa complexidade toda, o que pede a classificação indicativa, cara, colocado nesse limite, entendeu? Ou seja, a TV a cabo, por mais que ela seja a cabo, por mais que ela já tenha uma colocação para ser para maiores, para adultos, já tem uns 18 anos, mesmo assim ele tem esse limite, entendeu? Então, não tem muita diferenciação, digamos assim, essa questão mais gráfica da violência em relação a tu tá na AMC ou tu tá na HBO, tá? Tu tem, aí que tá, a maneira como tu vai fazer para te alcançar nesse limite. E acho que esse é um ponto, por exemplo, assim, que The Walking Dead, se não tivesse a sua casa colocado na AMC, tivesse na HBO, poderia sim ter tido algumas maneiras diferentes no decorrer de sua história por completo, nas suas 11 temporadas por 12 anos e tudo mais, entendeu? Maneiras diferentes de se colocar. E isso é uma coisa assim, maneiras diferentes de como se desenvolver uma ou outra cena para te conseguir colocar graficamente alguma coisa a mais, entendeu? Isso ok. A questão do roteiro, galera, não adianta. A gente pega o exemplo que a gente tem das trocas de showrunners, a maneira como vai tendo essa ideia principal do que vai acontecer na série. Isso bate muito na pessoa, isso não bate tanto na emissora, isso bate quem está no comando da série. Se tivéssemos, entendeu, o mesmo erro que aconteceu, temporada 7 e 8, e principalmente 8, a 7 tem um dos melhores episódios de The Walking Dead, que é aquele 7x1, que inclusive tem uma parte de violência gráfica ao extremo, que eles precisavam controlar, inclusive, olha só, precisavam controlar a quantidade de palavrões que o Negan poderia dar nos seus grandes discursos, isso tanto no último episódio da sexta quanto no primeiro da sétima, mas ao mesmo tempo tentando dar uma liberdade para o Jeff Morgan colocar, né, o que ele via também em relação para o personagem, de maneira onde fosse mais no improviso também, não tivesse propriamente no roteiro, para deixar ele mais livre, mas ao mesmo tempo tendo que controlar, né, por causa da classificação indicativa, ou seja, automaticamente não iria mudar, entendeu? Não iria mudar. Mas o que quero voltar? Depende muito de quem tivesse, cara, se a escolha da pessoa encarregada, e eu tô tentando não falar do Scott Gimple nesse momento, da pessoa encarregada como showrunner, mudança de casa, não estamos na MC, estamos na HBO, cara, iria acontecer os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Ou seja, não é a mudança de casa por si só. Eu acho que toda essa história que tá acontecendo, entendeu? Desse falatório que vamos ter um reboot, cara, para começar, isso começa muito, não por causa de Game of Thrones, não por causa de House of Dragon, por causa que a gente teve, simplesmente, né, The Last of Us estreando como live action em janeiro desse ano. A gente sabe das semelhanças que tem ali por causa que o tema, ele é próximo, extremamente próximo, né? Esse mundo pós-apocalíptico que aconteceu, tudo mais, isso bate muito, né, pro fã de The Walking Dead, ver a maneira como The Last of Us foi colocado dentro da HBO, com um orçamento tal, tudo mais, a maneira como ele está sendo desenvolvido, que depende muito da escolha, depende muito do showrunner, que é a cabeça pensativa por trás disso, independente da casa que esteja, ou seja, bate muito na cabeça que está realmente criando tudo que está acontecendo ali. Então, galera, pô, eu entendo muito a galera tentando achar um ponto que seja crível para que tenha um reboot gigantesco de The Walking Dead dentro da HBO, porque daí vai ser diferente, porque daí vai ser mais gráfico, daí vai poder ter muito mais coisas, possibilidades em relação aos quadrinhos. Galera, não vai.
Não vai, não vai. Não é uma mudança de casa. Vou voltar ao ponto que eu comecei esse vídeo. As duas serem TV a cabo, as duas lidam com as mesmas questões, os mesmos parâmetros em relação à classificação indicativa, mesmo sendo uma TV a cabo, porque os tempos são outros, entendeu? Então a gente não tá falando lá dos anos 90, onde praticamente, galera, era completamente diferente o mundo. Eu vivi os anos 90, pra quem não viveu os anos 90, galera, o mundo era completamente diferente e muita coisa se passava e se permitia, inclusive as crianças assistirem, não, era diferente de como é que as coisas funcionavam, entendeu? Hoje, não é assim, não é assim, ou seja, não é porque The Walking Dead vai estar na HBO que daí as coisas vão ficar mais graficamente violentas e viscerais, não vai, porque eles vão bater no mesmo tipo de detalhe, ou seja, tu escolhe em que momento que isso vai poder acontecer por causa dos limites que tu tem. Então não é essa questão, entendeu? E ao mesmo tempo, assim, aí a gente fala uma questão de mercado, tá? Que eu bato de vez em quando em alguns vídeos, mas acho que bato muito mais nos nossos vídeos de grande debate que a gente tem ali nas nossas lives. Galera, a The Walking Dead é propriedade exclusiva da MC. Exclusiva da MC. Não existe nenhum tipo de conversa, e teria que ser pela detentora desses direitos, entendeu? De repasse desses direitos. Então, acima de qualquer outra coisa de teoria, de questão de vontade, de muitos que sejam, entendeu? Existe uma questão de direitos. E esses direitos, inclusive com o final da série principal, com a alteração que teve agora com os spin-offs, The Walking Dead é muito mais propriedade exclusiva da MC. Porque isso bateu também do porquê encerrar a série principal. É toda uma questão de direitos. É toda uma questão que os lucros eram completamente divididos, ou seja, a AMC não tinha a prioridade em relação aos lucros que tinham da série. Isso foi um dos fatores também que mudou com essa questão toda. Agora sim, a AMC é dona por completo de toda a questão que envolve as spin-offs de The Walking Dead. Isso bate nessas vendas de direitos, isso bate também no resultado da gente não ter uma casa para as spin-offs no Brasil, e não só no Brasil, em muitos outros lugares do mundo. O quanto que demorou, por exemplo, assim, para a França assistir Daryl Dixon foi gravado lá, né? Isso a gente comentou muito durante a exibição de Daryl Dixon, que a gente estava acompanhando, porque existe um cara chamado Guilherme Catai que pega, né, que é o nosso grande mago de The Walking Dead, que pega os episódios, legenda os episódios e a gente consegue assistir. Já legendado bonitinho, porque não tem representação no Brasil da MC. Não tem. Existe uma promessa que teria aqui no Brasil o lançamento da MC Plus, como tem nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Aqui no Brasil a gente tem o grande Catai Plus. Mas isso não aconteceu e eu começo a achar cada vez mais que não teremos MC Plus aqui no Brasil, porque os serviços de streaming estão mudando também essas regras. Eles estão mudando, é só entender o que a Disney está fazendo esse movimento em relação com o Disney Plus, em relação ao Star Plus. Tem 200 vídeos já aqui no canal não, no nosso querido YouTube, tá? Com galera muito bem, cara, embasada falando sobre isso. Tá tendo uma mudança toda. Lionsgate Plus também tá saindo do Brasil, entendeu? Tá encerrando suas atividades. Duvido que a MC vai chegar no Brasil com o seu serviço de streaming. Ele vai acabar vendendo esses direitos daqui a pouco para alguém, que pode ser tanto a Netflix, pode ser, cara, a Prime, pode ser, né, a Disney, como estava antes no Star Plus, pode ser, entendeu? Pode ser. Mas duvido que ela vai chegar com o seu serviço de streaming. Então, como a MC ela é completamente dona dessa propriedade chamada The Walking Dead, não existe a menor possibilidade, e ainda mais que pra ter, cara, um reboot de The Walking Dead, galera, tem que ter uma coisa chamada tempo. De tu não ter nada lançado pra te ter um lançamento de um reboot, de um início de The Walking Dead novamente. Por quê? Olha, era 1 minuto de vídeo, eu falei, cara, estamos no período de contagem regressiva pro lançamento de Dawn Who Live, onde a gente vai ver ainda o Lincoln, da Negurira, tornando como Rick Grimes, como Michonne. Tu não tem como te afeiçoar a outros atores fazendo esses icônicos personagens aqui. Ou seja, para a HBO conseguir lançar algo que fosse realmente atrativo, com essa propriedade chamada The Walking Dead, que é tão marcada na cultura pop há tanto tempo, cara, tu tem que ter um espaçamento de mercado. É mercado. Espaçamento para que o público tire da sua cabeça uma imagem e construa outra. E o público, eu não estou falando nós que estamos aqui nesse momento, eu que estou fazendo vídeo e você que está assistindo aí. Nós vamos assistir independente de uma coisa ou outra. Então, pra gente não precisa ter tempo nenhum. É claramente isso, tá? Só que nós somos uma parcela do grande público que precisa realmente existir, consumir, para que tenha um retorno. E essa grande fatia, que é o grande público, entendeu? Não adianta, ele vai olhar como assim está acontecendo tal
tal, vão recontar, tá, mas cadê o cara, aquele lá que fazia, não sei, cadê o... mas ontem estavam fazendo... Lá tinha um cara, Norman Reedus, fazendo um Daryl, como assim agora esse aqui tá fazendo o Daryl? Se ontem vai ter a segunda temporada... Cara, não existe, entendeu? Na questão do mercado, não existe uma possibilidade real de acontecer esse reboot todo, que não sei de onde, vou repetir. Começou essa teoria, que para mim é muito mais uma vontade, como um desejo. A questão toda, ela não tem como acontecer. E se tivesse realmente uma compra da HBO, que é do serviço da Warner, essa propriedade de The Walking Dead pela AMC, galera, isso já estaria reportado há muito tempo por grandes canais, digamos assim, tá? A palavra não é canais, mas eu vou dizer canais, assim, ó, que são grandes sites, que são grandes empresas de comunicação que acompanham essa questão toda no mercado de Hollywood há muito tempo. Eu vou pegar só a Variety, eu vou pegar só o The Hollywood Reporter. Se não tivesse acontecido algum movimento, eles não teriam reportado nada. Se tivesse acontecido qualquer movimento em prol de acontecer um reboot, uma compra da HBO, Warner Media, né, pelos direitos de The Walking Dead pertencentes à AMC, isso já teria sido reportado. Já teria sido reportado. Ou seja, não existe. Ah, que seria legal? Cara, eu acho que uma coisa que eu muito gostaria de ver, que não vai acontecer nunca no universo da Walking Dead, é uma spin-off daqui a pouco, com algum personagem muito importante, com uma história que vale realmente muito a pena, ser contada pelo Sr. Frank Darabont, que é o cara que asfaltou esse caminho todo para existir realmente The Walking Dead. Ele que fez funcionar. Muitas ideias da primeira temporada que ele colocaram lá, simplesmente voltaram na última temporada, ressoando, não sei o quê. Eu queria muito ver, cara, algo do Frank Darabont acontecendo novamente assim. Mas tirando isso, cara, e vou repetir, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem toda a questão da briga judicial entre o Frank Darabont e a AMC. Não vai acontecer nada disso. Mas isso até eu gostaria mais de ver do que ver um reboot, simplesmente uma troca de casa nesse momento. Porque eu sei que para isso acontecer, cara, muitos movimentos teriam que acontecer, sabe? Então, para isso se tornar uma vontade minha, eu tenho que ver que existe realmente uma possibilidade real, que seja crível. E isso não é, galera. Não é. Certo? Então, assim, coloquem mais nos comentários, galera. O que vocês acham sobre tudo isso? Se vocês querem, se não querem. O que vocês pensam sobre tudo isso pra gente seguir conversando? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.